Seja sempre glorificado. Irmãos, eu estou aqui nesta manhã para falar a respeito da proteção de Deus sobre Israel. Então, para isso, irmãos, eu gostaria... Meu canal é um canal de evangelismo, mas mediante certas situações que estão ocorrendo ultimamente no Oriente Médio, eu me senti da parte de Deus. Eu já falei em um outro vídeo, parece uma repetição, mas eu estava orando a Deus e Deus me fez assim sentir de falar alguma coisa para que ninguém venha errar, irmãos. Porque a intenção do verdadeiro é aquele que quer pregar a verdade. Não que eu seja melhor do que os outros, existem canais muito e muito mais capacitados de expressar o que eu vou me expressar. O meu canal é muito simples, eu não tenho tanta... vamos dizer assim, alguém já me chamou de fraquinho no meu canal. Falou que você é muito fraquinho para falar essas coisas. Já me falaram isso. Porém, na minha fraqueza, eu vou tentar explicar, irmãos, alguma coisa que poderá ter alguém que tenha mais conhecimento do que eu e saiba explicar melhor. Porém, eu vou logo relatar isso que faz parte da nossa vida também cristã. Nós que vivemos de Cristo Jesus, que estamos ligados em Jesus Cristo, a verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja, para mim, irmãos, não é uma instituição ou uma placa denominacional, como eu sempre tenho dito, mas na nossa reunião em Cristo. Nós somos do ministério da reconciliação, fomos reconciliados com Deus através do sangue do Senhor Jesus. E isso tem muito a ver, irmãos, com a promessa que Deus fez a Abraão. Lá no início, irmãos, da história da nossa fé. Tanto é que Abraão foi considerado o pai da fé, né? Jesus Cristo é muito maior do que Abraão, o Senhor Jesus. Mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus honrou Abraão, né? Honrou. Então nós temos que respeitar aquilo que Deus honra também, não é, irmãos? Faz parte da nossa crença, da nossa espiritualidade, a respeitar aquilo que Deus, os marcos que o próprio Deus deixou, né? Então, nós, tendo Jesus Cristo como nosso principal mediador entre Deus e os homens, nós não estamos aqui adorando nenhuma nação, nem protegendo nenhuma nação, nem tampouco desfazendo de nações ou de denominações, mas temos que ser, irmãos, reais naquilo que está escrito. E aqui no Salmo 83, irmãos, nós vamos fazer uma leitura que diz: as nações congregaram-se contra Israel, e o profeta suplica a Deus que o livre. Eu quero deixar claro que esse subtítulo, irmão, foi o tradutor que colocou, não é que está escrito isso no original. O tradutor, ele lendo o Salmo, porque o Salmo, irmãos, ele não tem capítulo, não é capítulo 83, é Salmo 83, porque o Salmo era um cântico. E esse cântico era era um salmo de Asaf. A palavra Asaf quer dizer homem que Deus possuiu. Ele tem muitas outras, como dizer assim, aqui tá, eu deixei escrito aqui para mim não falar errado, irmãos. Foi considerado, Asaf foi considerado um dos melhores. A música de Asaf foi considerada uma música profética. A música que ele fazia era uma música profética. E por que ele foi chamado de Asaf? Quando o rei Davi, irmãos, isso eu vou falar aqui sem ler aqui. Quando o rei Davi vinha de uma guerra, que Miriam viu ele dançando, ele começou a dançar, Asaf estava ali. Diz que Davi começou a dançar, bailando no meio do povo. Está escrito lá no livro do Velho Testamento, eu não me recordo agora. E Asaf estava ali, ele era jovem ainda, irmãos. E ele, quando viu Davi dançando, logo um rei dançando, irmãos, todos se admiraram. Ele tirou a sua coroa, tirou a sua capa e começou a dançar.
bailar, porque vinha de uma vitória. E diz a palavra que uma das suas esposas olhou e fez pouco caso dele, até que Deus aprovou com a esterilidade, porque Deus não se agradou que ela fizesse pouco caso de Davi, não é? Pelo que eu me lembro da história, pode ser até que me fuja, você tem o direito aí de me corrigir, certo, irmão? Porque eu não estou lendo aqui na Bíblia ainda. Certo é, irmão, que Asaf, quando viu, ficou olhando admirado e entrou no meio e começou a bailar com o rei. E o rei disse para ele: o que tu queres, mancebo? Ah, eu quero ter aquilo que o rei, nas nossas palavras aportuguesadas, vamos dizer assim, não estou lendo. Eu queria ter o que o rei tem. Aí o rei trocou o nome dele, colocou o nome dele de Asaf. Asaf, bendito é o nome santo do Senhor, quer dizer muitas coisas, mas entre elas quer dizer homem que Deus possuiu. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Ele foi possuído por Deus, homem que Deus possuiu. Por isso que ele foi levado assim a dançar. O homem que Deus se apoderou, vamos dizer, melhor seria essa, homem que Deus se apoderou, Asaf, homem que Deus se apoderou. É logicamente que existem outras traduções para esse nome, mas a mais adequada nesse momento foi o homem que Deus se apoderou. Ele foi cheio do Espírito de Deus naquele momento, porque ele honrou a Deus e honrou o rei. Deus se agradou dele e fez dele um músico profético, não só músico, mas também um compositor profético. Então, nós vamos ler aqui o 83 de Salmo, e vocês meditem bem, irmãos. Esse salmo era de Asaf. Ó Deus, não esteja em silêncio, não cegues os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que os teus inimigos se alvoroçaram e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. E disseram: vindes e desraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Somente até aqui, irmãos. Isso, irmãos, ele tem um sentido espiritual, que fala também da igreja, fala também do movimento que haveria de vir cristão, porque a palavra de Deus ela sempre tem um duplo significado, irmãos, ou até mais, dependendo da situação. A palavra de Deus ela é, vamos dizer assim, ela é flexível diante de determinadas situações. Ela é para aquela época, foi para outra época e é para essa época que vivemos. Por isso que é profética. Aquilo que é profético, irmãos, ele tem várias... Dentro de um texto existem várias profecias e vários segredos. Nem sempre você descobre os segredos de um texto bíblico na primeira hora que você lê. Porque as coisas de Deus elas não são de fácil interpretação, mas elas vêm por divina revelação. Então, é lógico que nós temos que também ter algum conhecimento. Não nos faz mal nenhum procurar o conhecimento bíblico, para nós não tornarmos-nos, vamos dizer assim, pessoas indoutas, querendo explicar coisas que muitas das vezes nós podemos explicar errado. Então, Asaf escreveu esse salmo. Irmãos, hoje vivemos um mundo conturbado, a igreja tem sofrido, isso se cumpre com a igreja, com o povo. Muitos querem acabar com as reuniões cristãs, muitos querem acabar com... Os irmãos estão percebendo que muitos não querem mais, muitos já nem creem mais na Bíblia, muitos acreditam que a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus, muitos não acreditam mais aqui no Torá, que está aqui, irmão, Torá. Torá, irmãos, faz parte da Bíblia. Se eu ler aqui, irmãos, quer ver? Vocês vão ler, eu vou ler o primeiro capítulo de Torá, irmão. Primeiro livro de Torá, para vocês terem uma noção, irmãos, para vocês não falarem o que não sabem. Porque eu já vi irmãos do ministério falar que o Torá é uma leitura islâmica. Irmão, tá aqui, ó. Torá, a lei de Moisés. Então nós vamos ler aqui, irmão, no capítulo 1, no
No capítulo 1, Lei de Moisés, capítulo 1 do livro de Gênesis, que é escrito em hebraico seria Bereshit. Gênesis é Bereshit, mas eu vou ler em português, irmãos, entende? Mas o capítulo de Gênesis, capítulo de 1 de Bereshit. Ok, irmão? Vamos fazer a leitura de alguns versos, só para os irmãos entenderem. Santo é o Senhor. Bendito seja o teu nome. 1 de Bereshit, 1 de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra era vã e vazia. E havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não é a mesma coisa? Se eu pegar a minha Bíblia, certo, irmãos? Que nós usamos, eu também tenho uma Bíblia de Jerusalém ali, só que é em inglês, mas eu vou procurar uma em português, certo, irmãos? No princípio criou Deus os céus e a terra, a Bíblia. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não é a mesma coisa, irmãos? Só que aqui no Torá, nós vamos encontrar o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, dizer que o Torá não é palavra de Deus, não é, nós estamos pecando. Indo contra o Torá, nós estamos indo contra a palavra de Deus. E o Torá, irmãos, tem pessoas que estudam, que têm ele decorado. Nós temos que respeitar isso, irmãos. Nós que somos cristãos, não, às vezes para decorar um versículo, eu digo por mim, demora tanto. Eu conheço pessoas em Israel que conhecem tudo que está escrito aqui sem abrir a página, irmão. Vamos dar a nossa mão à palmatória. Porém, muitos não creram em Yeshua, porém vão crer, já disse isso no outro vídeo, parece uma repetição. Porém, irmãos, o que eu quero dizer hoje é que você que é cristão deve ter muito cuidado, porque aqui diz, irmãos, que as nações se congregaram contra Israel. Isso já foi no passado, irmãos. Isso já aconteceu no passado. Para que os irmãos tenham a direção, ou a compreensão, quando Israel saiu, irmãos, foi depois dos anos 70, depois de Cristo, que ele foi destruído, foi ocupada aquela terra por outras pessoas. Israel ficou praticamente sem pátria e ficou disperso pelo mundo, mas ele não deixou de ser o povo de Deus. Eu já falei isso no outro vídeo, você pode dizer, mas o irmão está repetindo, mas se vê necessário, irmãos, porque agora eu vou expandir um pouco mais essa explicação. E o povo de Deus sempre foi aquele lugar, sempre pertenceu a Israel, irmãos, porque Deus já havia feito uma promessa a Abraão. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, Deus falou com Abraão. Abrão, depois ficou Abraão, né? Era Abraão, agora é Abraão, né? Mas quando ele saiu de lá, vamos falar Abraão já para não confundir muito a mente das pessoas. Deus mudou o nome dele, mudou o nome de Sarai para Sara também, vocês sabem. Mas vamos dizer assim, irmãos, que Deus fez uma promessa. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele deixou a sua família, deixou sua casa, sua parentela, e se foi porque ele ouviu a voz de um Deus que ele não conhecia, e ele foi. Isso se chama fé. Por isso que ele é considerado o pai da fé. E pelo caminho que ele passou, ele encontrou muitas dificuldades, adversidades, mas chegou até onde Deus queria que ele chegasse, para se cumprir a palavra, irmãos. Então toda aquela terra de Canaã, que hoje, irmãos, naquele tempo era ocupada por determinadas raças de tribos, não pertenciam àquelas tribos. Aquilo tudo era de Israel. Eles sim que foram, irmãos, os que tomaram terras que não pertenciam a ele, porque Deus já havia falado que era dele. E diz o Salmo que do Senhor é a terra. Se do Senhor é a terra, ele dá para quem ele quer, irmão. Ele deu para Abraão. E acabou, não tem conversa. Se eu dou uma coisa para uma pessoa e a pessoa depois vai querer tomar, sendo que eu que dei, a pessoa tem que vir falar comigo. Peraí, quem deu isso aqui para você? Fui eu que dei, vou passar para o nome dele. E daí? Qual o problema? Era meu? Tá entendendo, irmãos?
mas expulsaram Israel, martirizaram Israel, irmãos. Na Segunda Guerra Mundial, os irmãos sabem muito bem o holocausto que teve o povo judeu com Hitler, como ele fazia mal para o povo, irmão. Quantos inocentes foram mortos em fogueiras, jogados dentro de câmeras de gás, trabalhos forçados, experiências genéticas, irmãos, com os judeus. Eles morriam, irmãos, e não negavam a sua fé, a sua crença no eterno. Então isso é uma coisa, irmãos, que nós temos que reconhecer, certo, irmãos? Depois de muito tempo, então, irmãos, como não tinha mais como segurar, houve uma independência de Israel. Isso se ocorreu no dia 14 de maio de 1948. Ou melhor, em 1948 houve a libertação, desculpe, irmão, eu errei aqui, a libertação do Estado de Israel. 1947, perdoe, em 1947 a ONU aprova a independência de Israel com a ajuda de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Certo, irmãos? Então, uma correção aqui. Em 1947, a ONU aprova a independência de Israel com a ajuda de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Faltava um voto para aprovar a independência de Israel. Certo? Então, em 1947, a ONU aprova isso, essa independência de Israel. Certo, irmãos? Em 14 de maio de 1948, Israel já era uma nação independente. Quando eles souberam, os países árabes souberam que Israel, eu dei uma pequena correção porque houve uma mudança aqui de datas e a mente da gente às vezes falha, irmão, certo? Mas quando eles souberam, os países árabes, eu não tenho nada contra nenhum árabe, eu não tenho nada contra ninguém, irmão. Eu não estou aqui defendendo ninguém, eu estou aqui explicando para vocês aquilo que eu aprendi lá. E pode ser até que eu esteja falando alguma coisa que outros tenham maior conhecimento do que eu, porque já falaram para mim que eu sou muito fraquinho para explicar essas coisas. Bom, mesmo fraquinho eu vou tentar passar aquilo que eu aprendi. Não importa, mas a importância dessa mensagem é o que nós vamos chegar no final dela, para você entender. Em 1948, já Israel já tinha sua independência, e os países árabes declararam então uma guerra contra Israel. Uma guerra, eles acabaram de ter a independência e eles não ficaram com a terra toda, eles pegaram lá um cantinho, um pedacinho, irmão, eles se conformaram com aquilo, não ficaram brigando. Mas os países árabes, que eu não tenho nada contra árabe, pelo amor de Deus, não tenho nada contra ninguém, mas eu tenho que falar a história, levantaram-se contra Israel. Irmãos, para declarar guerra contra Israel, salvo erro, eram 6 países que eram muito armados, com todo equipamento bélico, irmão. Muitos soldados, milhares de soldados, de tanques de guerra. 6 países contra um povinho, desculpe a expressão, o povo de Israel para mim é um povo muito maravilhoso e grande na presença de Deus, mas eu quero dizer assim, numericamente, um povo pequeno que tinha acabado de chegar, que tinha acabado de estabelecer a sua independência, que não tinha um exército formado, que não tinha nem sequer, vamos dizer assim, muitas armas, porque estavam chegando agora, estavam começar a sua vida em paz, sem se incomodar com ninguém, num pedaço pequeno de terra. Ficaram lá, irmãos, não ficaram incomodando ninguém, mas só deles chegarem, ganharem aquele pedacinho de terra, já esses países, a qual relatei, entre eles o Egito e outros países, já se levantaram contra Israel, querendo destruir Israel, como está escrito aqui no Salmo 83. Depois vocês leem até esse versículo que eu li. Certo, irmãos? Irmãos, Israel não tinha armamento. Ele conseguiu 4 aviões para o ataque do seu inimigo. Por causa do quê? Por causa de um piloto americano, de descendência judaica, que chamava Lou Leonard, ok? Voluntário, que recrutou, ele foi voluntário. Ele era dos Estados Unidos,
mas ele foi voluntário e recrutou pilotos para ajudar no combate aos árabes que queriam atacar Israel. E essa invasão árabe contra Israel, ela viria da Jordânia, do Egito, do Líbano, da Síria, da Arábia Saudita e do Iraque. 6.000 árabes contra 4 pilotos de Israel. 4. Bendito é o nome santo do Senhor. Dá para entender uma coisa dessa, irmão? Eles estavam ali armados, irmãos. E os israelenses, irmãos, eles precisavam de armamento. Então eles foram até um país ali próximo, irmãos. Ou não vou dizer que seja próximo, não é? Eles foram até a Força Aérea da Tchecoslováquia para ver se conseguiam comprar alguns aviões. E a Tchecoslováquia, então, vendeu, falou que tinha aviões para vender para eles. E eles foram lá pensando que iam encontrar lá um arsenal de aviões. Quando eles abriram lá o hangar, irmãos, lá tinha somente sucatas que vieram da Segunda Guerra. Então imagina, um monte de sucata. Eles tiveram que pegar a asa de um, a asa do outro, montar os aviões lá dentro, irmão. Se tiver alguém aí que conhece a história melhor do que eu, pode escrever embaixo. Eu não tenho muito conhecimento, mas isso aí eu tenho lido, tenho procurado saber para me poder explicar. Pode ser que eu não esteja explicando de uma forma bem didática, estou bem simples aqui. Então Israel, irmãos, com aquele monte de sucata, conseguiu ali, eu acho que alguns aviões, poucos aviões, foi 6 aviões naquele momento, né? E um deles já pifou, antes de voar já não funcionou mais. O outro foi abatido e ficou só 4 aviões. Não sei se ele foi abatido ou se ele explodiu no ar, bom, sei que ele caiu. E começou a guerra. E aqueles 4 aviões, irmãos, atacaram essa legião, vamos dizer assim, de soldados árabes. Quando eles viram aquele ataque, eles achavam que Israel havia se aliado a alguma nação e recuaram. Para resumir, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor. Essa invasão árabe, ela foi um fracasso. O Senhor deu na mão de Israel, apenas com 4 aviões, certo, irmãos? Aquela nação, e depois eles se levantaram de novo contra Israel, e a guerra durou 10 meses depois da independência de Israel. Israel criou uma operação chamada Yoav, eu não sei pronunciar hebraico, mas eu acho que é assim. E venceu a guerra contra os árabes. Venceu, depois de 10 meses, Israel venceu a guerra contra os árabes. E foi tomando posse daquilo que já lhe pertencia. Irmãos, atualmente, vamos voltar agora, eu não vou entrar mais em detalhes porque esse canal não é histórico e não é geopolítico. Atualmente, o que está acontecendo em Jerusalém? Novamente, veja bem, um ataque. Novamente, Jerusalém está sendo atacada. Dentro de Jerusalém, em poucas horas, quantos combates estão sendo traçados, estão sendo realizados dentro da cidade de Jerusalém, até dentro da cidade velha, Old City. E nós, irmãos, como cristãos, como devemos nos comportar diante dessa situação? Não que estamos tomando partido, mas devemos orar para que Deus faça uma obra. E devemos alertar que a volta de Cristo está próxima. E eu estive uma vez em uma determinada denominação evangélica, irmãos, que eu não vou falar o nome, que muitos já sabem. Eu vi um determinado irmão do ministério pregar contra Israel. Não disse assim formalmente, mas para quem estava sentado no banco da reunião que eu estava, deu para perceber que ele puxou o tipo de um antissemitismo. Eu estava nesse dia. Eu não gostei, confesso para os irmãos. E hoje eu vejo essa instituição, irmãos,
totalmente tomando caminhos diferentes. Isso já me demonstra que esse caminho dessa instituição não está baseado no Cristo que eu creio. Porque o Cristo que eu creio, ele entrou no reino, ele está lá no reino, sentado à direita de Deus. Ele não está esperando para entrar no reino. Então sejamos espirituais, irmãos. Vamos orar para que haja paz em Jerusalém e que esse vídeo seja construtivo, irmãos, e seja também como um estudo para que você possa compreender o que está acontecendo no Oriente Médio. Ah, isso não tem nada a ver com o Evangelho? Tem sim. O Evangelho começou lá. O cristianismo iniciou lá. As religiões que eles falam, que nós acreditamos que a religião é uma religação entre Deus e os homens, mas venhamos dizer assim para que os outros entendam. Começaram lá. Lá é o relógio dos acontecimentos finais. Lá demonstra que em Jerusalém é o lugar aonde o Senhor Jesus palmilhou. Muitos não aceitaram. No Gólgota foi onde ele foi crucificado. Mas ele fez uma promessa, que viria, formaria uma igreja, que somos nós, e que também haveria de fazer com que os remanescentes de Israel fossem salvos. Então, irmãos, vejamos aí o cumprimento da palavra de Deus, sejamos espirituais e confiemos no Senhor, porque através da nossa confiança nós vamos herdar a coroa da vida eterna. Após esse vídeo, eu farei um vídeo de pregação que Deus me trouxe avante. Todavia, irmãos, que esse vídeo seja útil para aqueles que gostam de saber as coisas e aprender um pouco mais. Eu não sou nenhum professor, nenhum teólogo, nenhum mestre, mas eu creio que vocês podem pesquisar depois em outros canais e vocês vão ver que o que eu estou falando é a verdade. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Deus seja sempre glorificado.